Vamos partir do ponto, então, que começou. Vamos lá. Porque a gente tem a impressão que pelo fato de ser pastor... É fácil. Não, e faz. Nem só que é fácil, que faz, Sim, né? faz para pregar para os Que outros. faz. E eu fiquei pensando que, de fato, nós temos usado... Nós inculcamos a ideia de usar a palavra como semente, né? Sim. O semeador que saiu a semear. E acabamos fazendo isso bem. E até ensinamos as pessoas a lidar com a palavra assim. Mas ela é pão também. Ela é alimento também. Ela não foi me dada só para eu espalhar. Ela foi me dada para me sustentar também nessa caminhada. E no começo da pandemia, bem no comecinho da pandemia, quando deu uma freada na vida, porque os compromissos eram intensos, naquele momento bem frenético, a Secretaria da Ormiban, uma intervenção no Estado, uma missão que cuida de mulheres com vícios, uma instituição que cuida de crianças lá em Pernambuco, e fora as visitas às igrejas dos amigos, que de vez em quando chamam. Sim. E de repente tudo aquilo parou. E quando tudo aquilo parou, eu percebi que eu não tinha nem por que ler a Bíblia. Eita, é forte. Eu não tinha o que fazer. É forte. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha lugar nenhum para pregar. Eu ia fazer o que agora? E aí eu lembrei que a gente vive falando para a igreja, para os irmãos, sobre vida devocional, sobre leitura, sobre oração. Mas que, com o passar do tempo, isso acabou se transformando numa ferramenta de trabalho mesmo. É o meu trabalho. Meu trabalho é orar pelos enfermos, orar na igreja, orar por quem precisa. Meu trabalho é ler a Bíblia para preparar sermões que possam ser entendidos por aqueles que estão ouvindo. E aí, no meu trabalho, eu preciso orar e ler a Bíblia. Mas se eu não estou no meu trabalho, por que eu iria orar e ler a Bíblia? Quando segue essa rotina, a ideia é essa, né? E até lembro, essa semana eu ouvi de um amigo, ele falou assim: eu tenho saudade de voltar a ler a Bíblia quando eu lia quando era crente. Porque agora eu pego e ela é um peso para mim. Quase, e no meu coração veio, eu também queria voltar a ter alegria de ir na igreja para o culto, né? Porque até o culto acaba sendo o lugar onde nós vamos trabalhar. No começo da pandemia isso aconteceu e eu percebi que eu estava nesse caminho, nem começando não, eu estava afundado mesmo nesse caminho do trabalho, da ferramenta de trabalho, da oração como ferramenta de trabalho, da pregação como ferramenta de trabalho. Bem no comecinho da pandemia, todo mundo em casa, não pode sair para lugar nenhum, vamos assistir série. Nunca tinha assistido uma série na minha vida. Olha aí. Porque não dá tempo. Eu tinha que trabalhar. E aí comecei a assistir série com os meninos em casa, e aí passamos uma noite e não tem hora para acordar, porque você não tem nada para fazer, e aquilo começou a me incomodar. E eu então decidi que para manutenção da saúde emocional, para não surtar, eu precisava fazer aquilo que eu aconselhava para as pessoas, né? Eu precisava usar o meu conselho. Rapaz, eu tô vendo assim que você tá se expondo muito aqui. Eu estava precisando usar o meu... Momento confissões. Não, é porque na realidade, eu me expondo aqui, eu estou falando da maioria dos meus colegas. É verdade, você tá falando de mim, inclusive. Mas é muito bom, eu tô quebrando o gelo aqui. E aí mas nós fomos para oração. Isso é uma grande verdade. Aí eu decidi que eu ia voltar a acordar cedo. E ia fazer um devocional. Vou ler a Bíblia de manhã, vou orar. E lendo a Bíblia e orando, fui também escrevendo. Sim. Aí depois eu fui escrevendo, comecei a gravar pequenos vídeos para compartilhar com as pessoas, mas fundamentalmente eu fui ler a Bíblia todo dia, no mesmo horário, com um tempo de sossego, antes de todo mundo acordar, num lugar específico, e isso tem para mais de 2 anos e meio já. Que bênção. E então... Todo dia. Todos os dias. Todos os dias. E como isso não tem parado, também não tem parado também as reflexões que você tem compartilhado conosco aí. Sim. Acaba que eu compartilho hoje o que eu faço. 6 e pouco eu acordo,
leio, penso, oro, medito, escrevo. Não vou ficar com isso guardado para mim, né? Não vou sofrer sozinho. Não vou sofrer o que eu escrevo sozinho. Mando para uma lista de transmissão de gente que pediu para que eu compartilhasse. Um pouco depois, eu tenho uma reunião de oração no Instagram, que também já tem 2 anos e pouco, onde eu falo bom dia durante 4 minutos. Sim, para quem está chegando. Para quem está chegando. Leio o texto que eu li antes, compartilho com eles de uma reflexão que eu refleti antes e que foi interessante para minha vida, e oro pelos pedidos deles. Tá. Essa live acontece diariamente no Instagram da igreja? No Instagram da igreja. E por que no Instagram da igreja? Eu tenho bem mais seguidores do que a igreja. Mas eu não queria curioso. Eu não queria público. Eu não queria um monte de gente me vendo. Entendi. Agora, a partir de agora, pelo menos por uma semana, vai estar cheio de curioso lá. A gente vai deixar aqui o arroba do Instagram da igreja para você acompanhar lá. Todo dia, que horas? Das 7h30 às 7h50. Das 7h30 às 7h50. Ó, das 7h30 às 7h50. Se você entrar lá às 7h40, só pega 10 minutos. É isso aí. Vai lá, pastor. Não, a maioria chega depois dos bons dias. Já chega depois dos bons dias, tá certo. Então eu faço isso todos os dias. E esse material que eu vou compartilhando, depois eu ajunto eles e organizo, corrijo, faço algumas mudanças. E conforme vai aparecendo a oportunidade, eu vou transformando em livretos. Então temos alguns aí, né? O primeiro que você lançou foi bem na fase da pandemia ali no início mesmo? Esse primeiro, os 60 minutos mais um, ainda é dos pequenos vídeos. É fruto dos vídeos. É fruto dos vídeos que eu comecei a gravar de 1 minuto. Por isso ele é 60 minutos. Sim. Mais um. E o mais um, alguém pergunta, o que é o mais um? É porque 60 minutos era um jornal lá do Rio Grande do Sul, nem sei se é ainda. Ah, entendi. E aí eu precisava diferenciar do jornal. Aí você colocou 61 devocionais. Os 60 minutos, aí o mais um é uma poesia. Porque daqui uns dias eu vou lançar meu livro de poesia. Rapaz, isso é extraordinário. Então, esse foi o primeiro. E uma das formas que você tem usado, só pra gente poder entender, então, é o simples assim. Isso. É o que você usa ao final de cada devocional. Isso. O porquê dessa frase? É porque é simples mesmo. Tem pastor que fala que é preguiça de estudar. Sim. Tem colegas que falam, mas é muito simplesinho. Simples. Eu não sei onde é que não entenderam que é para ser simples assim mesmo. É para ser entendido. Eu quero compartilhar disso com qualquer pessoa e a pessoa entender. Ela pode gostar ou não, que é outra coisa. Mas entender ela vai sempre. Sim. Essa é a ideia, que seja de fácil entendimento. Isso é bom quando a gente trabalha também, porque você está trabalhando um público-alvo. Nós, os pastores, nós temos uma dificuldade. Já vi alguns pastores falando assim, porque fulano estava falando às vezes de um teólogo profundo. Mas só que o cara estava falando para jovens. A linguagem dele era uma linguagem simplificada. Ele falava de assuntos profundos de maneira muito simples. E aí eu vi alguns colegas falando, não, mas fulano é muito raso e tal. Eu falei, rapaz, é o público-alvo. Ele não está falando para pastor. É o público-alvo. E o que eu percebo é que o seu público-alvo são os irmãos que não estudaram teologia. É aqueles irmãos que estão ali conosco, dia após dia, na igreja, que quer ler uma literatura, e ele não vai ver aqui a martiologia, tem que ir num dicionário de teologia para tentar entender do que você está falando, né? Primeiro que você tem nome de chá curador, alguma coisa desse tipo.